Imagina se a receita de um omelete começasse com a instrução de como você entra no galinheiro, espanta as galinhas e vai lá no ninho e pega o omelete sem ser bicado. Em uma época das nossas sociedades talvez até fizesse sentido que essa fosse a receita do omelete. Porque o processo de preparar o omelete começava com ir no galinheiro buscar o ovo. Mas na sociedade urbana em que a gente vive, em que em geral isso começa com uma visita ao mercado dias antes, e quando a gente precisa do ovo, a gente abre a geladeira, ou abre o porta-ovos e pega os ovos. Uma receita assim, ela não se tornaria só obsoleta, ela seria absolutamente irrelevante. Esse é o desafio da educação em geral, mas em particular da educação judaica nos nossos dias. A nossa geração foi educada para um mundo que quase não existe mais. E a gente precisa educar a próxima geração para um mundo que a gente não conhece ainda. E como fazer isso é o imenso desafio. Do lado judaico não tem alguma polêmica. Porque de um lado tem gente que diz, para que mudar? Funcionou até agora, vai continuar funcionando. Vamos ensinar exatamente como a gente aprendeu. Não tem judaísmo se não for a tradição, se a gente não passar exatamente como a gente recebeu. E do outro lado, tem quem diz, calma lá, o judaísmo foi super importante nos últimos 2000 anos, mas passou o momento. Nesse mundo que a gente vive, é quase como se dissessem, no mundo em que tem shopping center, não existe mais espaço para o Shabat. Como assim no Shabat é o dia do descanso, eu não vou fazer compras? Né? E como eu dei o exemplo do shopping center, podiam ser um monte de outros exemplos. A CIP, em geral, e em particular o nosso projeto de educação judaica, se coloca como alternativa a quem diz que não precisa mudar, quem diz que não precisa mais de judaísmo. A gente continua acreditando que o judaísmo pode dar textura à nossa experiência do tempo e significado às nossas práticas mais cotidianas. E esse é o desafio que essa equipe vem desenvolvendo com esses jovens aqui na nossa frente. Em uma das passagens de Pirkei Avot, da Ética dos Pais, uma das passagens que eu mais gosto, tem uma pergunta que, o texto pergunta, quem é sábio, quem é poderoso, quem é rico e quem é respeitado? E as respostas que o texto traz viram as nossas expectativas de ponta cabeça. Porque o texto diz que sábio não é aquele que tem algo para ensinar para todo mundo, sábio é quem aprende com todos. E que poderoso não é aquele que consegue controlar os outros, mas é aquele que controla a si mesmo. E que rico não é quem tem muito, mas é quem está satisfeito com o que tem. E que respeitado é aquele que respeita os outros. De alguma forma, é para essa capacidade de educar, de pensar judaicamente fora da caixa, que a gente educa os nossos alunos. Para que eles consigam enxergar além do óbvio e encontrar soluções judaicas para problemas que a gente ainda nem conhece. Na paraxá dessa semana, Moshe instrui 12 enviados para irem e observarem a terra de Canaã. Subam ali pelo Negev e sigam pela região montanhosa e vejam que tipo de país é esse. O povo que nele habita é forte ou fraco, poucos ou muitos. O país que habitam é bom ou ruim. A cidade onde eles vivem são abertas ou fortificadas. O solo é rico ou pobre, é arborizado ou não. Esses 12 enviados, na sua grande maioria, viviam no paradigma anterior, no paradigma do Egito, no paradigma de viver sob opressão.
e sem se dar conta de que a realidade deles tinha mudado radicalmente, voltam contando que os povos que habitam o país são poderosos e as cidades são fortificadas e muito grandes. À primeira vista, faz sentido dizer que os povos são muito fortes e que as cidades são fortificadas e muito grandes. Mas tem um midrash que questiona essa possibilidade. Esse midrash diz: se eles moram, se os habitantes da terra moram em acampamentos sem muralhas, então eles são poderosos, porque eles confiam na sua própria força. Se por outro lado, eles moram atrás de muralhas, isso quer dizer que eles são fracos e têm o coração medroso. Os enviados confundiram a demonstração de poder, que eram as muralhas, com o próprio poder. E por isso Deus decidiu que eles iam passar 40 anos no deserto, até que uma nova geração conseguisse enxergar a nova realidade, sem os vícios da condição interior, e pudesse substituí-la. Então, equipados com uma educação judaica que está em linha com a nossa realidade, com a realidade que ainda está por vir, esses novos jovens se apresentam à vida com coragem, com orgulho, sem muros, e prontos para construírem juntos a sua realidade judaica. Que nós também possamos aprender do exemplo deles, de uma conduta judaica orgulhosa, corajosa e preparada. Shabbat Shalom.